grande bom dia, Deus, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje acordei e pensei na grande responsabilidade a qual Deus tem colocado nos nossos ombros, que é de pregar a palavra de Deus. Porque por mais que você estude, por mais que você busque, por mais que você conheça, aqui é um santo lugar, louvado seja o nome do Senhor. E aqui você só fala aquilo que o Espírito Santo colocar na tua boca. Porque a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes. E uma da interpretação é: o primeiro gume é o gume da interpretação. O segundo gume é o gume da aplicação. Para você aplicar bem a palavra, você tem que ter uma boa interpretação. E quem é que dá a interpretação? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te dá uma interpretação da palavra, o mesmo Espírito, ele vai te ensinar como aplicar a palavra. Porque todos que saíram das suas casas nesta noite vieram em um só propósito, de ouvir Deus falar ao seu coração. E a Bíblia diz que Jesus, ele não despede ninguém vazio. Ele já tem falado aqui através dos louvores, ele já tem falado aqui através dos testemunhos, e ele continuará falando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. E todos estaremos aqui em posse de vitória, em nome de Jesus. Aleluia! Sabe por que muitas pessoas vivem na igreja e com pouco tempo desistem? Porque as pessoas pensam que servir a Deus é como você pegar um miojo, colocar no micro-ondas e depois de 3 minutos ele está pronto. Tem pessoas que oram a Deus, clamam a Deus e querem que amanhã a sua oração seja respondida. Mas a oração, ela passa pelo teste da paciência. A paciência, quando nós adquirimos experiência. E a experiência, ela não traz confusão, porque ela nos traz uma esperança, e o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí você é uma pessoa na presença de Deus, uma pessoa aprovada, provada e aprovada, e não vai ter nenhum vento que vai te tirar da presença de Deus. E ainda que venha luta na sua vida, você vai dizer, como disse Abacuque, capítulo 3, o versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Tem certas pessoas que buscam a Deus somente por aquilo que precisa buscar da presença dEle, daquilo que Deus pode dar. Mas nós temos que buscar a Deus porque Ele é soberano, porque Ele é o digno de todo louvor, Ele é o digno de toda honra, Ele é o digno de toda adoração, e nós devemos adorar Ele na beleza da sua santidade. Eu convido-vos a todos para abrir as vossas Bíblias no livro da campanha, que é o livro de Jeremias, capítulo 33 e o versículo de número 3. Jeremias 33, versículo 3. Jeremias, ele é chamado como um dos profetas maiores. A Bíblia tem profetas maiores e tem profetas menores. Por que chama profetas maiores? Não é porque Jeremias era mais alto do que Amós, nem Obadias e nem Sofonias. É chamado profetas maiores devido ao seu tempo de ministério. Você pode observar que
que os profetas menores têm 2, 3 capítulos e terminou o seu ministério. Já o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel são chamados profetas maiores, porque o seu ministério ele teve um período mais longo. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jeremias 33, versículo 3. Todos acharam? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Fechei a Bíblia. Clamas a mim. O que é o clamor? Clamor pode ser um ato de desespero. Clamor vem quando tudo parece que está perdido. Aí nós clamamos a Deus em voz alta. E se nós passearmos pela Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar várias pessoas que clamaram a Deus na sua angústia e Deus o livrou das suas necessidades. Aleluia. Se nós formos observar, Moisés, quando o faraó estava perseguindo o povo de Deus, quando Deus mandou a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, que aí faraó permitiu que o povo fosse adorar o Senhor. Aí a Bíblia diz que quando o povo estava perante o mar vermelho, faraó, o próprio Deus endureceu o coração de faraó, porque já estava endurecido, permitiu que faraó fosse atrás do povo, para que o povo voltasse para o Egito, para que voltasse a ser escravo de faraó. Aí a Bíblia diz que chegou Moisés, olhou para a frente, estava o mar vermelho, olhou para trás, ela vinha faraó e os seus cavalos. Qual seria a saída? Aí o povo murmurou e falou assim: não tinha sepulcro lá no Egito para que você nos trouxesse para morrer aqui neste deserto? Aí Moisés clamou a Deus. Aleluia. E quando Moisés clamou a Deus, Deus falou para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Oh, glória. E a Bíblia diz que Moisés obedeceu a Deus, tocou nas águas, o povo passou pelo mar vermelho a pés enxutos, e os egípcios entraram no meio do mar. Só que Deus abriu o mar somente para o seu povo passar. Deus não abriu o mar para o inimigo passar. E quando o povo passou o mar vermelho, a Bíblia diz que o mar voltou novamente. E a Bíblia diz que todos aqueles egípcios morreram porque estava perseguindo o povo de Deus. Aleluia. Se você folhear mais a Bíblia, você indo lá no livro de Samuel, você vai também encontrar uma mulher a qual ela também clamou. O nome dessa mulher chamava-se Ana. A Bíblia nos declara que Ana, ela era uma mulher estéril. Ela era uma mulher a qual não gerava filhos. E por causa disso ela era uma mulher amargurada de espírito. E o seu marido, cujo nome chamava-se Eucana, ele tinha 2 mulheres, a qual era Ana e Penina. E diz a Bíblia Sagrada que Ana, ela fez um voto ao Senhor. Ela foi até o templo e ela falou para Deus que se Deus abrisse a sua madre, ela concebesse, ela pegaria o seu filho e oferecia para a obra de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Ana, clamando a Deus, só balbuciava com os lábios. E o próprio sacerdote a teve por embriagada. E a Bíblia diz que ela falou: não tenhas a tua serva por embriagada, porque eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E nós podemos observar que Deus ouviu o clamor de Ana, e Deus respondeu o seu clamor, e nasceu o profeta
Samuel. Aleluia. Glória a Deus, Senhor da glória. Se nós passearmos um pouquinho pela Bíblia, lá no livro de Juízes, também você vai ouvir o povo que clamou. Só que o povo tem o costume de só clamar a Deus quando a situação está insuportável. O povo tem o mau costume de só clamar a Deus quando não vê nenhuma solução. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. E diz a Bíblia Sagrada que o povo de Israel plantava. E quando chegava a época da colheita, vinham os midianitas e acabavam com toda a sua produção. Imagine você trabalhar o mês todo e quando chegar o dia do pagamento, você não receber o seu pagamento. Quem aqui vai ficar contente com isso? Assim acontecia com o povo de Israel. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava angustiado por causa dos midianitas, eles vendo que não tinha nenhuma solução, eles clamaram ao Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia levanta o profeta e fala para ele: sabe por que tudo isso está acontecendo sobre a vida de vocês? É porque vocês não obedeceram à voz de Deus, porque vocês deixaram de ouvir a palavra de Deus. É por isso que Deus enviou a maldição sobre a sua vida. Mas a Bíblia Sagrada nos declara que o nosso Deus, Ele é misericordioso. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus da glória. E diz a Bíblia que Deus levanta um homem chamado Gideão. Aleluia, E Pai. através de Gideão, quando o povo clamou, Deus livrou o povo de Israel. Aleluia. Se você passear lá no Novo Testamento, você também vai encontrar um clamor de um cego chamado Bartimeu. Diz a Bíblia Sagrada que Bartimeu, ouvindo que Jesus estava passando, por causa da multidão, dos gritos da multidão, Bartimeu percebeu que Jesus estava passando. E quando Bartimeu percebeu, ele gritou e clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus passava e Bartimeu clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo falava para que ele se calasse. Mas Bartimeu não se calou. Bartimeu continuou clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe muitas pessoas querem fazer você calar a sua boca, mas não cale a sua boca não, porque se foi Deus que te chamou, se foi Deus que te prometeu, continue clamando. Quem sabe você está clamando pelo aquele seu filho que está fora da igreja. Quem sabe você está clamando pelo seu marido que está fora da igreja. Quem sabe você está clamando por algum familiar seu, por algum vizinho teu que está fora da igreja. Quem sabe a voz do povo, a voz da multidão esteja sussurrando nos seus ouvidos, dizendo: para ele não tem mais jeito, para ele não tem mais solução. Mas se você abrir a Bíblia, lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito: porque para Deus nada é impossível. Se você abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, você vai encontrar escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem me impedirá? Deus maravilhoso. Se você abrir lá em Números capítulo 23, o versículo 19, está escrito: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele falado, não vai cumprir. Aleluia. Se você abrir a vossa Bíblia, lá em São Mateus, capítulo 24, versículo 35, você vai encontrar escrito: passaram os céus, passaram a terra, porém as minhas palavras, elas não hão de passar. Se Deus prometeu que vai salvar o teu familiar, o teu vizinho, o teu esposo,
A multidão sempre quer calar a tua voz. A multidão não foi assim com Jesus. Quando Jesus foi para ser crucificado, a multidão clamou dizendo: crucifica Jesus Cristo e solta Barrabás. A multidão estava errada. Creia naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Creia naquilo que Jesus falou para você. Existe escutar e existe o ouvir. Você tem que ouvir aquilo que Jesus falou para a tua vida e deixar de escutar aquilo que a multidão fala, que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Vai dar certo sim, porque lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3 está escrito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai dar certo sim, porque na palavra de Deus está escrito, Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou lá no livro do profeta Isaías: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Até os discípulos clamaram. Jesus estava lá no barco e veio uma grande tempestade. Agora imagine uma grande tempestade. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. Aleluia, Deus, Senhor da glória. Quem é que dorme aqui no meio de uma tempestade? Quem é que tem coragem de dormir? Mas Jesus estava dormindo, porque Ele tem poder sobre a tempestade. Meu Deus. Porque Ele tem poder sobre a tua vida. Porque Ele tem poder para solucionar o teu problema. Porque Ele tem poder para trazer à existência na tua vida aquilo que não existe. Meu Deus. Porque Ele tem poder para te dar aquilo que você precisa, para te dar aquilo que você clama, para te dar aquilo que você busca. E diz a Bíblia Sagrada que os discípulos estavam apavorados e falaram assim: mestre, o Senhor não importa que pereçamos. E Jesus levantou, olhou para a tempestade, olhou para o vento e mandou somente uma palavra: vento, acalma-te. Aleluia. Oh, glória. Alai xaramandaga shuribide kanjaramandagashai. Aramandaga shuribide komanagashai. Quem sabe a tempestade na tua vida está querendo parar a tua adoração, está roubando as tuas forças para você deixar de buscar ao Senhor. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ainda que você olhe para um lado, olhe para o outro e não veja nenhuma solução, mas vai para o Salmo 121. O salmista disse: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e também a terra. Olha para o Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Se você observar a vida de Jó, Jó perdeu tudo. Jó perdeu gado, Jó perdeu família, Jó perdeu dinheiro, perdeu tudo que tinha, mas ele não perdeu a fé em Deus. Quando a sua própria mulher chegou para Jó e disse assim: que Deus é esse que tu serves? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E a Bíblia diz que Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia. A tua
A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Aleluia. Essa tribulação momentânea é passageira. A Bíblia diz lá no Salmo 37, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 5: sendo, pois, justificados por Deus, temos paz por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual nos gloriamos na própria tribulação, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tome posse nesta noite. Tome posse nesta noite. Saia daqui de cabeça erguida em posse de vitória. Louvado seja Deus para todos. Jesus falou assim: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele está em vós. Aleluia. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia, Deus. Você é escolhido de Deus. Você é chamado por Deus. Nós somos o povo mais privilegiado desta terra. Porque Jesus está voltando. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de olhar para trás. Paulo disse assim: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não estou aqui como estrela. Eu não estou aqui em um palanque. Eu estou aqui num púlpito consagrado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pregando a palavra de Deus, a qual Ele tem me chamado para esta obra. Existem pregadores e existem profetas. Pregador quer pregar uma mensagem que alegre o coração do povo para receber a agenda. Profeta não. Profeta ouve de Deus, fala para o povo, quer seja a palavra boa, quer seja a palavra dura, porque o profeta fala: assim diz o Senhor. Aleluia. Mas você tem que ouvir aquilo que você precisa. Eu tenho que ouvir aquilo que eu preciso, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. A trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A Bíblia diz que Jesus ia buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Uns ele deu para profeta, outros ele deu para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Nós sabemos que Deus ele opera milagre. Deus, o qual nós servimos, ele levanta paralítico,
Ele faz cego enxergar, Ele faz mudo falar, mas existe a vontade permissiva de Deus. Glória a Deus. Hoje lá no meu trabalho tinha uma menina que ela estava com dor de cabeça, falou que foi no médico e não detectou nada. E o rapaz falou, pede que ele faça oração que é homem de Deus. Aí eu fiz a oração, falei, quem faz a obra é Deus. Aleluia, Deus. Quando foi de tarde, ela olhou para mim e falou, ó, foi por você, eu recebi a culpa por mim não, por Deus. Porque é a vontade permissiva de Deus. Aleluia. Qualquer aqui pode orar. E se Deus quiser, Ele vai curar. Porque quem faz o milagre é Deus. E Ele está aqui em nosso meio. Eu creio. Não precisa sair daqui e ir lá para determinado lugar que fala que tem muitas curas. Se Ele quer te curar, Ele te cura aqui, nesta noite. Oh, glória. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim: as bênçãos vai atrás de nós. As bênçãos vai nos acompanhar. Não porque nós merecemos, porque a Bíblia diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nela andássemos. Aleluia. Nós estamos debaixo da promessa, porque Deus prometeu para Abraão: eu te abençoarei grandissimamente, todas a tua descendência, e nós somos descendência de Abraão, e estamos debaixo da promessa de Deus. Então não pare de clamar, não pare de clamar, não pare de clamar. Existem mais 3 clamores. Aleluia. O primeiro clamor, o clamor do céu. O céu clamou: a quem enviarei, quem há de ir por nós? O céu clamou: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E quem sabe este clamor do céu chegou aqui nesta noite para a tua vida. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem está prontificado em fazer a obra de Deus, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para as promessas de Deus, olhando para o alto de onde vem o teu socorro. A quem enviarei? Oxalá que você fale no teu coração assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. O segundo clamor, o clamor do inferno. Até o inferno tem clamor. A Bíblia fala na parábola do rico e Lázaro, que quando morreu o rico e Lázaro, o rico estava no inferno em tormentos, e o rico clamou lá do inferno: manda que Abraão venha. Pai Abraão, manda Lázaro refrescar a ponta da minha língua. Ele clamou do inferno. Mas veio a palavra para ele: lembra-te quando tu estava com vida, você recebeste bens e este somente males. Quem sabe você não tem uma casa boa para morar. Quem sabe você não anda de carro, mas não falou, anda de ônibus. Quem sabe você não tem até nem um bom emprego, mas você tem o seu nome escrito no livro da vida, no cartório celestial. E quando o presença de Deus tocar, você vai passear na rua de ouro, você vai passear na rua de ouro, você vai sentar no banco de cristal. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqueles que andaram de Camaro, aqueles que moraram em bons hotéis, bons apartamentos, se não temeram a Deus, vai passar a eternidade lá no inferno. O terceiro clamor, a terra também clama. Quando o sangue de Abel foi derramado por Caim, cadê o